Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta quarta-feira, 24 de junho de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1122. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial. Deixa eu ver aqui as mensagens que a gente recebeu no dia 5/6, 5 desse mês, sexta-feira. Vamos lá. Cícera Campina, boa noite, doutor Paulo, Deus abençoe muito. Hoje, 5 de junho, a meia catequese. Vou compartilhar com as minhas amigas catequistas. Que o Espírito Santo ilumine sempre, amém. Que bonita mensagem. Obrigado, Cícera, obrigado. E a ideia é exatamente essa, viu? A ideia é a gente nós nos formarmos para formar os outros. Então, o estudo deve ser um estudo constante. Tanto para quem já trabalha na igreja como catequista, ou qualquer um dos trabalhos que os leigos realizam na igreja, né? Qualquer uma das missões que os leigos realizam na igreja, o estudo, a formação deve ser constante. É impressionante como isso muitas vezes é deixado de lado. Isso é importante a gente conversar pelo seguinte, eu gosto desse comecinho porque a gente bate papo. Antes de entrar na aula mesmo, né? É um tempo da gente trocar ideias, trocar experiências. Você, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um profissional liberal. Você é um médico. Se você não estiver sempre se atualizando na sua medicina, você fica para trás. Você fica para trás porque as coisas vão acontecendo, vão tendo novas descobertas, descobrem novas medicações, novos instrumentos, novo instrumental. Então, novas técnicas são desenvolvidas, conceitos vão ficando cada vez mais aprofundados, porque a ciência, essa maravilha que a capacidade humana tem de compreender os fenômenos, né? Vão se aprofundando. Então, você consegue enxergar melhor, você consegue perceber melhor. Então, você tem que estar sempre estudando. Odontologia, enfermagem, qualquer área, você tem que estar sempre se renovando, sempre se aprofundando. Principalmente quando você trabalha com o lado mais importante da vida da gente, que é a vida eterna, que é a salvação. Então, nós precisamos ter esse conceito no nosso coração. A salvação é o mais importante da existência da gente. Não tem nada mais importante do que você, durante a vida, encontrar Deus e se entregar a Deus por Cristo e em Cristo. Porque é Cristo quem nos resgata. Tem nada mais importante. O mais importante da vida é você ser salvo. E todo o resto vem depois. Então, se você tem a consciência, veja, a pessoa se forma. Ela se forma para quê? Ela se forma para ficar rica, ganhar dinheiro, ter segurança financeira, ou ela se forma para servir a Deus melhor? Você percebe? Se eu não tenho a consciência de que Deus é o caminho, de que Deus é o sentido da minha existência, de que o meu fim último é Deus. O fim último aqui é no sentido de o que eu tenho que conquistar nessa vida. O meu fim último é Deus. É ser conquistado por Deus e levar outras pessoas a serem conquistadas para Deus. Esse é o nosso grande fim. É para isso que a gente existe. Para encontrar Deus, ter uma relação profunda com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ser amado por Deus, isso é importantíssimo, e refletir esse amor de Deus no mundo. É para isso que a gente existe. Então, se eu vou, por exemplo, se eu não tenho essa consciência de que eu preciso de Deus para tudo, e Deus é o centro e o fim da minha existência, no sentido de para que eu existo, eu perdi o chão, eu perdi o pé. A existência da gente é para isso. Por isso que eu fico muito preocupado
de estudar essas coisas com vocês, e ir e voltar, porque senão a gente esquece isso. Então, qual que é o maior trabalho, qual que é o melhor serviço que eu posso fazer nessa vida? Levar as pessoas para Deus. Então, a Igreja Católica, ela tem uma sã doutrina, que é o conjunto das revelações que Deus fez sobre si mesmo. Então, você pega a sã doutrina da Igreja, que são esses conhecimentos que a Igreja deixou guardada, recebe de Deus e guarda e depois passa. Isso é uma riqueza incalculável. E quanto mais eu estudo, tanto mais eu percebo que eu preciso continuar me aprofundando. Porque se eu nasci para Deus, quanto mais eu mergulho na doutrina da igreja, nos sacramentos da igreja, no serviço para a igreja, numa vida de oração, numa vida de entrega, tanto mais eu vou encontrando Deus já nesse mundo. Eu nasci para Deus. Só que esse encontro não acontece na vida eterna, acontece aqui. Na vida eterna, ele é o ápice desse encontro. Mas o começo é aqui, no meu batismo. Então, o estudo, ele é absolutamente essencial. Então, você está servindo na igreja, qual que é o propósito que você levantou, acordou cedo e falou, bom, vou trabalhar e vou servir na igreja. Vou trabalhar na minha profissão e vou servir na igreja. Para quê? Para poder ter uma relação íntima com Deus e para poder levar as pessoas a terem essa relação íntima com Deus. Então, isso é importantíssimo. Então, isso exige de mim estudo, isso exige de mim aplicação, exige de mim a entrega. E aí vem Deus com o seu poder e faz a obra em mim. É Deus quem vem e que me dá forças, é Deus quem vem e que me dá inteligência, entendimento, sabedoria, discernimento, me dá profundidade, me dá dom de ciência, dom de entendimento, tudo isso serve para eu aprender. Dom de sabedoria. Você pega, por exemplo, o dom da ciência. O dom da ciência é enxergar Deus na história, é enxergar Deus na minha história. O dom do entendimento é compreender a palavra de Deus, é compreender o que Deus ensina, o que Deus fala. O dom da sabedoria é saber como Deus sabe, é olhar as coisas, olhar a vida, não só ver Deus nos fatos da nossa vida, mas ver Deus, além de ver Deus nos fatos da nossa vida, que é parecido com o dom da ciência, o dom da sabedoria faz com que eu compreenda como Deus vê. Eu entro nessa maravilha infinita que é o saber de Deus. Nós somos semelhantes a Deus porque a nossa alma é capaz de saber e é capaz de decidir. Por isso que nós somos semelhantes a Deus. Porque a nossa alma, que é uma alma espiritual, criada por Deus e infundida no nosso corpo, quando nós somos fecundados, a nossa alma é capaz de nos dar uma capacidade de conhecimento, sabedoria. Veja, esse conhecimento é saber. Aqui eu sou parecido com Deus, porque Deus sabe tudo. Eu não sei, mas Deus sabe. Agora, eu tenho capacidade de saber, de entender, de compreender por que uma pedra é uma pedra, por que uma rosa é uma rosa, por que uma estrela é uma estrela, o que é uma pedra, o que é uma rosa, o que é uma estrela. Os bichinhos não são capazes disso, nós somos. Então, aqui nós somos extremamente semelhantes com Deus. Só que num grau infinitamente inferior. Aí Deus vem com a sua sabedoria, que é uma capacidade infinita de Deus, e derrama sobre nós, na nossa pequena sabedoria. E aí a gente vai compreendendo as coisas cada vez melhor, e nós vamos nos tornando cada vez mais santos. E quanto mais santos nós nos tornamos, mais parecidos com Cristo vamos ficando, mais adequados ao plano de Deus para cada um de nós. Então, é super importante essa dinâmica. Então, estudar não é uma obrigação, no sentido de, eu tenho que estudar português, tenho que estudar inglês. Gente, se a gente não estuda, a gente esquece. É impressionante isso. Quando eu fiz a especialização, eu tive que fazer tudo em inglês. E o meu inglês era um inglês razoável, não é um inglês da Sorbonne, né? Não é um inglês assim, Sorbonne não é um inglês Sorbonne na França, não é um inglês como é que chama lá? Não é um inglês lá britânico assim.
ao último nível de inglês. É o inglês natural que nós brasileiros temos, que aprendemos na escola, aprendemos em curso. Muitos são fluentes. Eu cheguei a ficar quase fluente, depois eu fui perdendo. Fui parando de estudar, fui parando de ler inglês, fui me dedicando mais a outras coisas. E eu fui perdendo um monte. Tanto é que hoje em dia eu voltei a estudar inglês por minha conta. Eu pego os meus textos, vou lendo, vou relembrando, pego trechos de gramática na internet, vou lendo, vou relembrando, o verbo to be, o presente. Por que no presente, o simple present, a gente tem que usar S nas terceiras pessoas? Eu tinha esquecido disso. Sabe, você vai perdendo essas formações que a gente teve. E a gente vai se distanciando daquilo com o qual nós deveríamos lidar de forma automática e natural. Então, estudar é super importante. Aprender é super importante, muito mais em relação a Deus. Então, eu acho extremamente gratificante poder estar aqui com vocês, acho extremamente gratificante partilhar com vocês, e por isso que eu falo, eu não sou professor. Nós estamos estudando juntos. O que eu posso fazer é porque Deus me deu um dom de simplificar. Então, eu compreendo a coisa, não é toda hora que eu compreendo fácil, tem muitas vezes que eu tenho que ir, voltar para compreender. A partir do momento que eu compreendi o que está sendo explicado, Deus me deu a capacidade de explicar de forma simples. Então, essa é uma realidade que eu partilho com vocês. Isso sim, esse é o meu serviço. Meu serviço é partilhar as coisas que Deus me deu para compreender. Eu compreendi, a partir do momento que eu consegui compreender, de acordo com essa doutrina, eu partilho com vocês, sem nenhuma não tem grandes méritos pessoais aqui. O que tem aqui é a abertura à ação do Espírito Santo. Porque para entender, para compreender e para ensinar, tem gente que tem capacidade mais fácil e tem gente que não tem. Por exemplo, se me derem uma pedra de mármore e falar, faz uma escultura como Michelangelo fez, eu vou rir, porque quando eu fazia odontologia, como eu sentia dificuldade de esculpir. Aí eu fui aprendendo a esculpir, fui praticando para esculpir dente em cera, fui esculpindo. Aí eu passei a vida inteira fazendo restauração com escultura no dente, né? Restaura o dente com escultura. Você faz a forma, você devolve não só a cor, mas você devolve a forma do dente. Mas quantos anos eu tive que me preparar, treinar, passar vergonha, treinar. Enquanto um monte de gente fazia assim, tipo, fácil, eu, demorei muito para conseguir fazer direitinho. Eu sempre tive muito, nesse sentido de serviço, capricho. Então, por exemplo, eu trago isso porque é uma coisa que serve para vocês. A odontologia, ela é uma ciência linda porque ela tem junto de si a ciência e a arte, né? Então, a ciência você estuda. Então, é uma técnica, você entende por que você usa aquela técnica, como você usa aquela técnica, até onde aquela técnica consegue chegar. Se surge uma técnica nova, você compreende, bom, essa técnica é melhor porque ela vai mais longe, ela me permite fazer coisas que essa outra técnica não me permitia fazer. Então, é ciência. Cada instrumental que eu tenho foi desenhado, foi pensado, foi estabelecido para um determinado tipo de serviço. Você pega uma lima que você faz canal, aquelas liminhas que você põe dentro do dente, que as pessoas morrem de medo. Então, cada liminha daquela tem uma forma, tem um tipo, tem um jeito, tem uma estrutura. Então, você tem que saber para que serve aquela lima. Tem limas que se você puser no canal, é para você limar, por isso que chama lima. E tem limas que são colocadas no canal que é para você rodar. Se você roda uma lima que não foi feita para rodar, você quebra a lima. Então, veja, a odontologia é uma ciência. E a ciência é um estudo. Estudo de farmacologia, estudo de citologia, embriologia, bioquímica, tudo isso a gente estuda na odontologia. E tem que continuar estudando. Agora, a técnica, você tem que apurar.
porque é uma arte. Você está devolvendo algo que foi destruído. Você está repondo algo que foi perdido. Então é uma técnica e é também uma arte. E essa arte, ela é exigente. Se você faz uma restauração num dente da frente, que não fica da cor do dente, que não fica na forma do dente, ou que não dá uma forma mais bonita ao dente, o paciente não gosta. Então, veja, tudo exige. Muito mais exige o quê? A nossa dedicação às coisas de Deus. E como é que a gente consegue ter forças para fazer isso tudo? O Espírito Santo. Na medida em que eu vivo a minha profissão para servir o próximo, eu estou abrindo caminho para o Espírito Santo me fortalecer, me trabalhar dentro de mim, me dar paciência, sabe? Trabalhar a virtude da paciência, trabalhar a virtude da humildade. Você percebe como isso é importante? Por isso que o trabalho ele é super importante, vivendo o trabalho como meio de santificação. Agora, se eu vou para o trabalho com a mentalidade do mundo, que nós estamos estudando o pecado, aí eu já me quebrei inteiro, porque aí eu vou entrar no sistema do mundo. Aí eu vou trabalhar e vou entrar naquela, bom, se eu estou servindo um paciente, ou eu preciso servir 3, 4, 5 pacientes para ganhar dinheiro. Você compreende? Ou eu vou trabalhar para algum tipo de odontologia de grupo que me paga R$30 para um dente, então eu vou ter que atender 5 pacientes no horário de um paciente normal, ou 4 pacientes no horário de um paciente normal. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu vou fazer esse trabalho bem feito? Eu vou fazer esse trabalho pensando em toda essa realidade de escultura, de beleza, de material adequado, de formação, de ciência. Veja, então são escolhas que a gente faz. E o pecado, que é o que nós estamos estudando, ele atrapalha as nossas escolhas. Então eu preciso estar ciente disso. Não adianta nada a gente falar sobre o pecado se nós não colocarmos o pecado dentro do conceito, não só um conceito teológico, um conceito de compreensão, mas de vida. Eu acho, e aqui não vai criticar ninguém, pelo amor de Deus, cada um faz o que acha que tem que fazer na formação, na evangelização. As pessoas chegam e falam, vamos aprender sobre o pecado. Aí pega o catecismo da Igreja Católica, como a gente faz, lê o catecismo e explica. Terminou o tema pecado, vai para outro tema. Veja, como é que o pecado age na minha vida? Eu entendi que é o pecado, eu entendi a gravidade do pecado, mas como que o pecado age em mim? Então, não adianta nada eu ter só a consciência de que existe o pecado e poder explicar o que é pecado, se eu não traduzo isso no meu dia a dia, na minha vida. Aonde eu estou pecando? Por exemplo, tem 3 áreas que para nós, humanos, é muito difícil não pecar. Primeiro, em relação a Deus. Veja, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, isso é dificílimo. Será que eu consigo amar Deus o tempo inteiro? Segundo ponto, em relação a nós mesmos. Humildade. Está aí uma coisa que é dificílimo para todo mundo, não é só para... Porque, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de manter castidade, tem pessoas que têm dificuldade em relação à ira, em relação à raiva. Você percebe? Então, cada um tem a sua dificuldade pessoal em relação ao trato com... a descoberta do pecado em si, a perceber que eu tenho tendências a pecar mais nessa área. Você percebe? Mas tem essas 3 áreas, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, humildade em relação a mim e perdão em relação ao próximo, são 3 áreas dificílimas para a gente viver sem pecar. Então, tudo bem, eu já entendi que o pecado, o que é o pecado, eu sei definir o que é o pecado, eu consigo enxergar já a feiura do pecado, mas vamos olhar isso na minha vida, vamos olhar isso na sua vida. Além daquele pecado, aquela tendência natural que cada um de nós tem de pecar, e cada um tem uma tendência maior, uns pecam mais em palavrão, outros pecam mais em pensamentos maliciosos, outros pecam mais em usura, e não sei. Cada um tem a sua fragilidade em relação ao pecado. Mas esses 3 grupos, amar a Deus, humildade e perdoar, porque, olha, primeiro, Deus
comigo e com o próximo. Minha relação com Deus, minha relação comigo e minha relação com o próximo. Que é o resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, isso aí já é muito difícil para a gente. Esses 3 níveis, só pela ação do Espírito Santo, pelo poder do dom da fortaleza que Deus derrama sobre nós, é que a gente consegue superar essa dificuldade imensa, comum a todos nós. Compreende? Então, essas aulas, a partir de hoje, nós vamos trabalhar isso. Porque não adianta só eu entender, isso aqui é pecado, já sei que isso aqui é pecado. Então, a partir do momento que eu já sei que isso aqui é pecado, então eu já vou tomar cuidado. Mas e o que eu não consigo enxergar que é pecado tão facilmente? Porque todas as vezes que a gente vai confessar, não sei se você percebe, a gente sempre cai muito no mesmo caminho, né? E é difícil a gente fazer uma análise profunda da vida da gente em relação aos 10 mandamentos. É sempre difícil. Sempre que eu vejo a maioria das pessoas que vão confessar, é sempre assim, olha, pequei nisso, nisso, nisso. E o resto? Eu analisei bem? Qual que é a minha relação com Deus diária? Na minha relação com Deus diariamente, ela é uma relação de obediência, de amor, de entrega constante? Ou a minha relação com Deus é uma relação que eu só me lembro de Deus quando eu estou precisando? O segundo ponto, humildade. Quando alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, ou que eu não goste, qual que é a minha reação? Veja, e perdoar. Como é difícil para eu poder perdoar alguém que me fez um mal? Como é que eu faço? Cara, como é que eu faço para perceber a gravidade dessa dificuldade na minha vida? Então, esses 3 pontos nós vamos estudar a partir de hoje, porque são pontos importantíssimos para a gente, tá bom? Então, deixa eu ver aqui quem mais me mandou recado. Fátima Cardoso. Boa noite, doutor Paulo. Um final de semana abençoado. Suas orientações são presentes para muitos. Muito obrigado, Fátima. Não estou com essa bola toda, não, mas agradeço muito, muito do fundo do meu coração, tá bom? Sérgio Jimenez, um abraço, Sérgio, muito obrigado. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Cheguei da igreja agora, um final de semana abençoado para todos nós, amém. Marlene dos Reis, boa noite e gratidão sempre. Então, as mensagens que eu vou ler são essas, amanhã eu leio outras. Então, veja, essa é a realidade que nós precisamos compreender. Então, se você pegar, por exemplo, em relação a amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui há uma percepção que deve ser analisada de forma, assim, bem ampla. Bem ampla. Por que é tão difícil a gente amar a Deus sobre todas as coisas? Como que é a nossa relação íntima com Deus? Eu percebo isso, por exemplo, em mim. Durante o dia, quando eu gravo os programas, né? Gravo os programas com vocês, para vocês, durante o dia. Porque antigamente o programa era ao vivo, agora ele é gravado. Então, de terça, quarta e sexta, eu gravo 2 programas. 2 na terça, 2 na quarta e 2 na sexta. Então, amanhã a gente passa juntos. Eu passo gravando terça, quarta e sexta, eu passo gravando os programas na parte da manhã. Então, eu não marco o paciente, não vou atender fora do consultório, não faço outras coisas. Então, eu gravei o programa, o que eu faço? Eu vou lá na hora do almoço, ou um pouco mais tarde, eu procuro buscar a liturgia do dia. Pegar as leituras do dia, ler e meditar um pouquinho das leituras. E depois, aos poucos, eu vou rezando um terço, ou então, chega à noite, eu estou tão cansado que a minha oração fica mais fragilizada. Então, isso é um ponto que eu preciso melhorar na minha vida. Porque, por exemplo, eu consigo, algumas vezes na semana, ir para frente do Santíssimo, ficar em adoração ao Santíssimo, mas tem muitas horas do meu dia que eu passo distante da consciência dessa presença de Deus na minha vida. Você percebe? Mas comparado com o que eu vivia há 20 anos atrás, já melhorei muito. Mas veja, ainda não cheguei neste nível de consciência constante
da presença de Deus, principalmente quando eu estou cansado ou quando eu estou doente. Eu tenho muita facilidade de ficar gripado, já estou ficando. Então, o que acontece? Eu não sei se isso é gripe, ou se isso é alergia, ou se são as duas quando vem forte. Então, nessas horas também eu sinto dificuldade de rezar. E aí você percebe que existe aqui uma fragilidade que precisa ser superada. Precisa ser superada. Então, por que precisa ser superada? Porque eu fui feito para Deus. Eu não fui feito para ficar vendo televisão porque eu estou cansado. Sabe, eu posso até ver televisão, não tem problema. Acontece que, sabe, aquela hora que eu fico na televisão, 2, 3 horas na televisão à noite, porque eu estou cansado pra caramba, eu deveria estar ou estudando as coisas de Deus, ou rezando, fazendo um terço. Você entende? Então, é essa percepção de que eu estou perdendo porque eu não estou junto com Deus, precisa ficar claro no coração da gente. Você compreende? Como é que essa percepção vai acontecendo? Na medida em que eu deixo o Espírito Santo me revelar isso. Porque é muito cômodo você ficar diante de uma televisão, é muito cômodo você ficar diante de uma música. Sabe, não é por causa disso que eu não vou ver televisão, você entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou ver um pouquinho de televisão, vou ouvir uma música, não tem problema nenhum. O que acontece, não tem problema nenhum se eu for ver coisas boas, né? Agora, se eu for ver porcaria, aí já é cair no pecado grave. Então, essa percepção de que esse tempo que eu não estou comungando da presença de Deus na minha vida, que eu não estou em oração, que eu não estou profundamente ligado com Deus, é uma percepção que eu preciso ter. No contexto de eu estou perdendo, aqui eu estou perdendo. Sabe, esse meu descanso, ele não está me refazendo. Porque o próprio Cristo fala, me dá o seu peso, e pega o meu peso, que eu sou, meu peso é leve e o meu jugo é suave. Você compreende? Então, se durante uma parte do dia que eu poderia ter uma relação mais profunda com Deus, eu opto por ficar na televisão um tempo a mais, sabe, está faltando aqui. Aqui eu perdi e estou perdendo muito tempo. Por quê? Porque eu não fui feito para ficar diante da televisão muito tempo. Porque a televisão, ela é uma série, ela me traz, assim como a internet, me traz uma série de imagens, e essas imagens vão entrando na minha cabeça, na minha consciência, vão entrando no meu ser. E muitas vezes essas imagens carregam conceitos que são extremamente danosos para mim. Danosos para mim. Eu estava vendo uma série um dia aí, de um filme, uma série que estava passando num desses... E aí, a história de um ex-agente federal que estava sendo perseguido porque, eu não sei ainda por que estava sendo perseguido, porque eu só comecei a ver um pouquinho da série. E lá pelas tantas, esse agente começa a se defender, porque ele está sendo perseguido pelo próprio país dele. Aí começa luta, é briga, é matança, é mentira, é hipocrisia, é falsidade. Veja, enquanto a série vai rolando, e é uma série que é muito atrativa e você fica preso naquilo, porque eles sabem como prender a atenção da gente. A partir do momento que eu estou preso naquilo, assistindo aquilo de forma passiva, eles estão mandando um monte de mensagens, que vale a pena ser bandido, vale a pena mentir, vale a pena fingir, vale a pena ultrapassar os limites, porque ele é o herói, e o herói faz tudo isso. O herói dessa série faz tudo, assim como vários outros heróis, como nós já falamos. Então, aos poucos, você começa a ver aquilo, e aquilo começa a entrar no seu coração, começa a entrar na sua consciência. Lá pelas tantas, esse cara, esse agente que está sendo perseguido pelo seu próprio país, ele foge da casa dele e vai se esconder numa casa que ele alugou. E nessa casa que ele alugou, quem aluga essa casa é uma senhora divorciada. E aí começa a ter uma relação entre os dois. Veja, mas ela é divorciada. Ela não pode ter o que Deus uniu, o homem não separa. Mas essa senhora, ela é uma senhora bonita, ela é apresentada de forma... Ela se apresenta como sendo injustiçada, como sendo
o marido desprezou, tal. Então, justifica o pecado. E aí você começa a torcer, não foi o meu caso, graças a Deus, né? Pelo menos nisso, né? Que os dois fiquem juntos, mas os dois não podem ficar juntos. Perante Deus, isso é pecado e pecado grave. Só que isso vai sendo apresentado para a gente de tal forma que não aparece mais que é pecado. Você compreende? Então, nós estamos entrando num universo que é perverso, pervertido, e que propaga as suas perversões. Ao invés de eu estar em oração, ao invés de eu estar num ambiente de silêncio, de convivência com a minha família direto, ouvindo os meus filhos, ouvindo minha esposa, porque as pessoas também chegam cansadas da vida, do dia a dia, né? Os meninos passam o dia inteiro na escola estudando. A Flávia passa o dia inteiro na escola com as crianças. Então as pessoas chegam em casa, estão cansadas, e tem que se preparar para a prova, sabe, a gente também tem que dar atenção, tem que ajudar, tem que estar perto. Você percebe? Então, veja, amar a Deus sobre todas as coisas não é tão fácil, não, gente. É bem difícil. Eu diria que a gente só consegue amar a Deus sobre todas as coisas se nós estivermos mergulhados no poder de Deus. Se nós deixarmos que o Espírito Santo direcione o nosso dia, o nosso horário no nosso dia. Sabe, aí que você começa a entender, por exemplo, os limites do ser humano. Isso é legal para que a gente compreenda a realidade como a realidade é. Então, quando a gente tem uma proposta que Deus faz para a gente, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Então, para eu conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso compreender aonde é que eu estou fraco nessa proposta. Por que que eu sou fraco? Por que que eu estou fraco? Porque existe aqui uma fragmentação. Então, vamos analisar isso de forma antropológica, de forma humana, de forma bonita, sem angústia, sem tristeza, sem arrependimento, não, porque a gente precisa ficar arrependido porque a gente percebe que a gente não chega nesse nível. Só chega nesse nível pela força do Espírito Santo. Mas eu preciso saber como eu funciono. Como é que a minha atenção funciona? Então vamos fazer um pequeno intervalo, que eu vou aproveitar para limpar o nariz, e a gente já retorna. Então vamos lá, vamos voltar. Então, como que a gente trabalha? Como que a gente se coloca perante a vida normalmente? Então, o meu horário, a minha vida, ela não é uma coisa assim, como a sua vida, ela não é uma coisa assim linear, né? A gente acorda, faz a nossa higiene pessoal e vai para o trabalho. Veja, quantas coisas nós fizemos a partir do momento que a gente acordou. A primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, abrir os olhos, né? Então, o que você faz? A primeira coisa, você já levanta, você já se lava ou toma um banho. Eu gosto de tomar banho de manhã cedinho e gosto de tomar banho antes de dormir, porque de manhã eu acordo, fico mais alerta, e à noite, depois que a gente trabalhou o dia inteiro, fez um monte de coisa, precisa tomar um banho, porque é higiene, né? Aí já não é só mais ficar alerta, é ficar limpo para poder dormir melhor. Então, veja, você acordou, quantas coisas que a gente faz? Vai tomar banho, se arruma, faz o café da manhã, toma o café da manhã, escova os dentes, vai para o trabalho. Veja, quantas coisas a gente está fazendo para chegar no trabalho. Ou para ir para a escola, ou para ir para a faculdade, ou para arrumar a casa. Então, veja, você fez um monte de coisa para começar o seu dia de trabalho. E chegando no seu trabalho, você não fica constantemente pensando no seu trabalho. Você tem pensando na conta que você tem que pagar, você tem várias distrações que acontecem durante o dia em relação ao seu trabalho normal. Você entende? Não, eu preciso fazer a tal coisa porque eu não sei o quê, aquilo não está funcionando direito. Quem está em casa, quem fica em casa, trabalhando em casa, olha, a parede está com infiltração, a luz queimou, aquela porta não está fechando direito. Quer dizer, então você está repleto de informação durante o dia. Então, isso automaticamente te deixa ficar envolvido num monte de coisas que nós todos temos que fazer. E como é que fica a nossa relação com Deus diante de toda essa loucura que é um dia na vida da gente?
Você está indo, por exemplo, você acordou. O que você faz? A primeira coisa que nós deveríamos fazer ao acordar é agradecer a Deus por ter acordado. Então, veja, já liguei minha mente a Deus. Primeira coisa, acordei, tocou, ao que toca ele despertador, ao invés de ficar com raiva do despertador e mandar uma pancada no despertador, Senhor, eu te agradeço porque eu estou vivo. O Senhor me mantém na existência. O Senhor me deu uma noite de sono e eu acordei. Quantas pessoas talvez não acordem? Quantas pessoas hoje talvez não cheguem a acordar? Porque ficaram. Terminou o tempo delas aqui nesse mundo. Eu acordei, tenho saúde, tenho consciência de mim mesmo. Veja, eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu estou. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quantas coisas, veja, quanta capacidade Deus nos dá em instantes. Imagina se você acordasse sem memória. Imagine se eu acordasse sem saber aonde é que eu estou. Quantos de nós, quando acordamos, chegamos numa determinada idade e percebemos, você acorda e você fala, onde é que eu estou? E depois volta tudo. Não é assim? Então, vai chegando uma determinada idade na vida da gente que a gente vai percebendo que a nossa memória já não é tão poderosa assim. Compreende? Então, veja, eu sei quem eu sou, eu tenho uma cama, nessa cama tem uma roupa de cama que está limpa, arrumada, eu tenho um cobertor, eu tenho um quarto, a minha esposa está do meu lado. Você compreende? Veja, eu só acordei. Nesse só acordar, quantas coisas estão relacionadas. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é colocar o meu dia nas mãos de Deus. Senhor, eu te agradeço. Veja, a que ponto eu amo a Deus? Aqui eu percebo o quanto eu estou distante de Deus. Quantas e quantas vezes eu acordei já todo ou atrasado, ou preocupado, ou ansioso, e nem me lembrei de Deus, já fui direto para as coisas que eu tinha que fazer. E aqui eu percebo que eu não amo a Deus como eu deveria amar. Você compreende? E aqui eu não estou falando isso para que a gente se jogue no chão e se arrebente de tristeza. Não, é para a gente compreender a nossa fragilidade e, compreendendo a nossa fragilidade, buscar a ajuda de quem tem força. E quem tem força? Cristo. Então eu preciso estabelecer no meu dia a dia um sistema que me permita, que me capacite e me permita, veja, que me capacite e que me permita amar a Deus sobre todas as coisas. Você compreende? Então, é uma ingratidão tão grande. Que hora do meu dia eu louvo a Deus? Amar, eu não compreendo amar sem que a gente fale com a pessoa amada. Sem que a gente se refira à pessoa amada com elogios, com carinho. Eu não consigo compreender amor sem isso. Tem gente que consegue. Tem gente que é mais frio, tem gente que é mais distante, e não é por causa disso que deixa de amar. Tem gente que não sabe externar o sentimento, tem gente que não sabe falar sobre o que sente. Então, não estou fazendo nenhum tipo de acusação a ninguém. O que nós estamos fazendo é compreendendo aqui um processo. Nós temos esse jeitão. Só que esse jeitão não pode continuar de forma indefinida, porque existe aqui uma realidade maior que nos cerca. E eu preciso me relacionar com essa realidade maior que me cerca, que me ampara, que me protege, que me ama, que é Deus, que não é um ser que eu não tenho a menor noção de quem seja. E Deus se revela, porque Deus não tem como eu conseguir entender racionalmente que Deus é trindade. Eu consigo compreender que existe Deus. Os gregos chegaram a essa conclusão. Quantas vezes já falei isso para vocês? Os gregos compreenderam. Não, existe Deus. Deus existe. Agora, quem é Deus? Aí os gregos não chegaram. Aí a revelação de Deus vem em nosso favor. Então eu preciso pegar isso que nós já estudamos tantas vezes e colocar em prática. Veja, este Deus
que se revelou como sendo Deus de amor, misericórdia. Amor, misericórdia, perdão, justiça. Deus não é só amor, misericórdia, perdão. Deus também é justiça. E a justiça de Deus é tão infinita quanto a misericórdia de Deus. E a bondade de Deus é tão infinita quanto a sabedoria de Deus. Opa! Então, veja, são conceitos que nós já tivemos, mas como é que a gente põe isso aqui em prática? Então, quando eu acordo, veja, eu acordei, gente. Eu continuo respirando. O meu coração continua bombando. O meu pulmão está cheio de ar. Há uma troca gasosa aqui. Os meus rins, graças a Deus, estão funcionando. O meu fígado funciona. O meu pâncreas funciona. O meu cérebro funciona. O meu sistema linfático funciona. Isso tudo está funcionando porque Deus me ama. Então, eu estou diante de uma realidade maravilhosa que Deus faz em meu favor, e eu sequer, quando acordo, me lembro de Deus. Então, aqui você percebe, e isso é importante da aula de hoje, aqui você percebe o quanto amar a Deus sobre todas as coisas é difícil. Nós estamos só no comecinho desse nosso estudo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Não sei quantas aulas nós vamos ficar aqui, mas nós vamos ficar, porque isso é extremamente necessário. Não para Deus. Deus não precisa de nada disso. Deus, Deus se basta. Agora, para nós é importante. Veja, qual foi a última vez que você chegou para sua esposa e falou para ela, olhando nos olhos, eu te amo. Mas falou, eu te amo no fundo do meu coração. Sabe, a relação de amor de marido e esposa, marido e mulher, precisa ser cultivada. Veja, a nossa relação de amor com Deus também precisa ser cultivada. Então, se eu não sou capaz de levantar e falar, Senhor, eu te agradeço, te louvo e te bendigo porque eu existo. Por que eu não faço isso? É só distração? Ou é também angústia? Ou são também uma série de situações que eu não resolvi na minha vida? Ou é uma indiferença para com Deus na prática? Porque quando eu estou com raiva de mim, quando eu estou com raiva da minha história, com raiva da minha vida, com raiva do meu ser, eu me sinto a pior pessoa da face da terra, será que eu tenho condição de agradecer a Deus? Pois deveria. Porque não é porque eu estou com raiva de mim que Deus não realizou maravilhas em mim. Não é porque eu estou diante de uma tristeza, de uma situação que não aconteceu de acordo com a minha vontade, que Deus deixou de me amar. Porque eu continuo respirando, meu coração continua batendo. Lá fora tem sol. E depois do sol vem a chuva. E a chuva e o sol ilumina tanto os pecadores quanto os não pecadores. A chuva cai na terra tanto para os justos quanto para os injustos. E sem chuva não tem vida. E sem ar não tem vida. Então, o ar continua ao meu redor. A chuva vai cair no horário certo, que tem que cair no horário de Deus. O sol vai iluminar o quanto ele tem que iluminar, ele continua iluminando. Quanta luz do sol se perde nesse espaço? Então, veja, o amor de Deus, ele é abrangente, imenso, incalculável. O sol, quando ele ilumina, ele não ilumina só a terra, ele está emitindo uma radiação de luz, e essa radiação de luz não vem só para a terra, vai para outros lugares que se perdem. Veja, então, Deus, ele é pródigo no seu amor, ele não fica limitando o amor dele por nós. Enquanto eu não louvo a Deus, enquanto eu não me coloco na condição de dependente de Deus, eu não compreendo as coisas. Veja, é muito importante. Gente, parece que não, mas isso é muito importante. Qual que foi a última vez que você, do nada, parou o seu dia, você está lá fazendo todas as suas atividades, está lá fazendo seu arroz, seu feijão, está lá fazendo o seu tratamento odontológico, está lá fazendo uma cirurgia na cabeça de alguém, está lá. Qual foi o momento em que você
olhou para Deus e falou: Senhor, eu te louvo e te bendigo pela vida, pela minha vida. Eu te louvo e te bendigo pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua sabedoria. Uma pessoa que conhece a fisiologia do ser humano, como que o ser humano funciona, como o corpo do ser humano funciona, deveria ser uma pessoa profundamente grata a Deus. Porque você está estudando maravilhas que são praticamente impossíveis de você reproduzir. Como é que um olho funciona? Como é que o sistema auditivo funciona? Como é que a minha língua é capaz de captar paladares, sabores? Como é que eu consigo compreender o salgado, o doce? Na minha língua. A minha língua tem uma série de receptores que percebem o ácido, o salgado, o doce. Veja, são estímulos. Um alimento que está... Você toma uma limonada sem açúcar, na hora você sente que é amargo. Por quê? Porque receptores que estão na língua traduzem aquele amargor para o seu cérebro. E o seu cérebro manda uma mensagem para você. Você fala, opa, vamos devagar aqui. Compreende? O doce é a mesma coisa. O duro, o mole, quando você morde alguma coisa, não sei se você já percebeu, quando você vai comer empadinha, a gente toma cuidado para comer empadinha, né? Porque empadinha é perigoso. Tem donas de casas que fazem empadinha com azeitona, sem tirar o caroço. Então você deu a primeira mordida na empadinha, ela é molinha, né? A minha tia fazia uma empadinha à moda de Minas, que eu nunca mais vi. Ai, que empadinha maravilhosa que era aquela que ela fazia. Que coisa impressionante. Chegava no Natal, fazia empadinha, fazia coxinha. A moda mineira. A empadinha tinha batata por dentro, a massa podre era um pouquinho mais doce, tinha um pouquinho de açúcar na massa podre. Então, aquela empadinha que a minha tia fazia na época do Natal era um manjar dos deuses. Cara, eu nunca mais comi uma empadinha assim. Eu nunca mais. Eu nunca mais comi uma coxinha que a minha tia também fazia, a irmã dela fazia. Uma fazia empadinha e a outra fazia coxinha. A massa da coxinha, mas parecia um purê aquela massa. Mas era um negócio assim que eu não conseguia... A empadinha eu ainda tenho a receita. A coxinha eu não tenho mais. Essa coxinha moda... É uma moda antiga que faziam as duas, né? Lá de Minas, lá de antigamente, bem de antigamente. Não é de agora, que você pega uma massa meio maçuda, não é um creme, não é a coxinha creme mesmo. Você pega o recheio, os caras põem um monte de coisa no recheio que não deveria pôr, não tem aquele tempero, aquela... me dá até água na boca de lembrar. Então, quando você vai morder a empadinha, por ela ser um alimento mole, né? Ele não é duro. Você morde e vai que vai. Quando o seu dente pega na azeitona, na hora ele percebe, na hora você percebe que tem alguma coisa dura aqui. Por quê? Porque nos seus dentes existem uma série de receptores que traduzem para o cérebro o que o dente está mastigando. Que tipo de alimento que o dente está mastigando? É um alimento sólido? É um alimento pastoso? É um líquido? Você percebe? Se você vai morder forte, que nem você morde quando você morde a empadinha, a azeitona, você vai quebrar o dente. Então o dente tem um sistema de proteção. Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso. Os olhos, se você for olhar os olhos, como é que funcionam os olhos? Como é que Deus fez um olho? Os tecidos que formam o olho, retina, diafragma, aquelas células que conseguem compreender profundidade, que conseguem compreender cor. Sabe? Os bastonetes. Gente, isso é impressionante. Quando você começa a estudar fisiologia, você fala, mas meu Deus do céu, que coisa mais linda que é o corpo. Como é que consegue fazer isso? Como é que o corpo faz essas coisas? O osso. Se você põe força, estímulo no osso, você reabsorve o osso. Por outro lado, o lado oposto, o osso se constrói. Então veja, o osso é vivo.
Os dentes são vivos. A língua é viva. Tudo é vivo dentro da gente. Tudo tem um sentido, tudo tem uma fisiologia, tudo tem uma função. Como é que uma célula, ao se diferenciar, ela sabe que ela vai fazer parte do meu cabelo ou se ela vai fazer parte do meu dedão? Como é que acontece isso? Como é que uma célula, ao ser diferenciada, sabe que vai fazer parte da pele ou sabe se vai fazer parte do meu cérebro? Então, quando você começa a estudar as coisas, quando você começa a compreender as coisas, você começa a compreender que o nosso ser humano, ele tem uma lógica, ele tem uma ideia por trás. Não é uma coisa que aconteceu, passou o tempo e de repente formou o ser humano. Veja, eu acredito que exista uma evolução. Claro, isso é óbvio. Se olhar para a ciência, você percebe que existe uma evolução. Mas não foi a evolução que criou o ser humano. Quem criou o ser humano foi Deus. Porque por trás de cada célula do ser humano, cada célula, existe uma lógica. Isso não aconteceu ao acaso. Você compreende? Quando você percebe que você não existe por causa do acaso, mas porque alguém divino pensou você e possibilitou que você pudesse vir a existir, gente do céu, o que eu faço com a minha vida? Eu não sou capaz de acordar, e isso estou falando para mim, eu não estou falando para vocês, hein, gente? O bom da gente estudar junto é isso. Isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Porque eu estou vendo o quanto eu não amo a Deus em primeiro lugar. Porque quantas manhãs eu acordei triste, magoado, revoltado, cansado, ansioso, descontente comigo, descontente com a minha vida, descontente com a minha existência, descontente com as pessoas ao meu redor, descontente com a igreja, descontente com o padre, descontente com os meus familiares, Gente, você percebe como isso não pode me dominar? Você percebe como amar a Deus sobre todas as coisas tem que ser uma realidade vivida e superada? Porque tudo isso que eu falei para você agora acontece, mas não tem como você viver em família e não se decepcionar com as pessoas. Não tem como as pessoas viverem comigo e não se decepcionarem comigo. Porque eu não sou perfeito. Veja, esse é um ponto que eu acho... Vou fazer um parênteses aqui, ó, que eu acho que é importante. Não é o fato de eu estar aqui, na frente, partilhando com vocês o Catecismo da Igreja Católica, que significa que eu já esteja santo. Não. E isso é uma tentação que todos nós carregamos quando nós servimos a Deus. Quando nós trabalhamos na igreja, quando a gente pratica algum tipo de serviço a Deus. Porque você vai estudando, vai se aprimorando, vai se aprofundando. Só que, será que isso que você estudou, isso que você se aprimorou, já está dentro de você? Ou só está na sua consciência? Isso que você aprendeu de Deus, isso que eu aprendi de Deus, eu já pus na prática realmente? E aqui você percebe a importância de amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, Deus não precisa do nosso amor. Nós precisamos do amor de Deus. E nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, Deus não vai ficar nem mais nem menos porque eu o amo ou eu deixo de amá-lo. Porque Deus é infinito. Deus me fez para partilhar o amor dele comigo. Você entende? O amor dele é tão infinito, mas é tão infinito que ele pode partilhar com milhões e bilhões de seres humanos o amor dele, e que o amor dele continua infinito do mesmo jeito. Se esse ser humano aceitou ou não, não é um problema de Deus, é um problema do ser humano, porque o ser humano foi feito livre. Eu posso aceitar ou eu posso não aceitar. Você entende? Deus não vai modificar o seu ser porque eu não aceitei. E isso não significa que Deus seja indiferente
no sentido mais profundo comigo. Muito pelo contrário. Ele mandou o filho dele para morrer numa cruz por mim. Mas o fato de eu não amá-lo não vai fazer dele mais Deus ou menos Deus. Dá para entender esse limite? Porque Deus é infinito. Essas coisas têm que ficar muito claras no coração da gente. Somos nós que perdemos muito. Porque quando, por exemplo, eu não acordo, eu não louvei a Deus, eu não agradeci a Deus, eu não fiz um elogio de coração a Deus no primeiro instante que eu acordei, significa que eu não amo a Deus, acima de tudo. Significa que outras coisas estão na frente de Deus, porque eu estou preocupado com o dinheiro, eu estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Estou chateado comigo, estou chateado com os outros, estou chateado com o padre, estou chateado com o bispo, estou chateado com o papa, estou chateado com o presidente da república, estou chateado... Você percebe? Quantas coisas estão na frente de Deus na minha vida? Quem perde? Eu. Porque na medida em que eu me coloco na presença de Deus, vai ficando claro, pela ação da própria presença de Deus em mim. Lembra? Graça santificante no batismo. Nós recebemos a graça santificante, nós recebemos com a graça santificante os dons de santificação e as virtudes teologais. E recebemos também, pelos méritos de Cristo, assim como a graça santificante, a presença da Trindade Santa na minha alma. Então, na medida em que eu acordo e me coloco na presença de Deus, eu estou me colocando na presença de Deus na minha alma. Eu estou lembrando que Deus está na minha alma, que Deus está agindo na minha alma, e a presença de Deus na minha alma traz para mim uma amizade profunda com Deus, pela própria presença de Deus a partir da Trindade Santa na minha alma. Então, essa amizade que vai sendo solidificada ao longo dos anos, em que eu vou rezando, em que eu vou participando dos sacramentos, em que eu vou louvando a Deus, em que eu vou servindo a Deus, esta amizade, ela vai ficando cada vez mais profunda. Veja, e aqui há um espaço importante para a gente perceber. Essa amizade com Deus não é uma amizade com o ser humano, é uma amizade com o Senhor dos Senhores. E esta amizade vai me dando sensibilidade profunda, vai me dando consciência do amor que Deus tem por mim. Apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, apesar da minha malícia, apesar de tudo, Deus continua meu amigo, Deus continua me amando. E eu vou percebendo isso na medida em que eu vou me colocando na presença de Deus, porque é Deus que vai revelando isso para mim. Ele me deu capacidade de entender isso, porque Ele me deu natureza divina, através da graça santificante. Então, esta ação de Deus, da Trindade na minha alma, faz com que eu vá, a partir da graça santificante, participando cada vez mais da natureza de Deus, ou seja, traduzindo, eu começo a compreender melhor quem é Deus, porque Deus me deu a natureza dele. E eu começo a viver, não só na natureza humana, eu começo também a viver debaixo da natureza divina. Você compreende? Então, louvar a Deus de manhã é abrir as portas para o infinito que está dentro de mim. Só que eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro acordar de manhã porque eu fui dormir mal. Eu acordo mal. Porque eu fui dormir com raiva no coração, eu fui dormir com mágoa no coração, eu fui dormir com tristeza. Quer dizer, eu prefiro a tristeza, eu prefiro a mágoa, eu prefiro a decepção. Agora, quem não decepciona? Só Deus. Então, eu estou abrindo mão de ficar perto de quem não me decepciona para ficar perto de quem me decepciona interiormente falando. Se eu fui dormir com preocupação, com ansiedade, com tristeza, eu vou acordar com quem? Veja, então eu estou abrindo mão de ficar com alguém que me ama incondicionalmente para ficar com alguma coisa má. E acho que eu estou sendo esperto. Eu vou alimentando no meu coração decepção, tristeza. Ah, mas aconteceu. Claro que aconteceu, lógico que acontece. Acontece com todo mundo. É o que o pecado faz com a vida da gente. O pecado faz exatamente isso. Ele me desajusta.
Ele me desajusta em relação a Deus, ele me desajusta em relação aos irmãos, e ele me desajusta em relação a mim mesmo. Então, eu desajustado pelo pecado, eu vou causar danos. Não tem como fugir disso. Uma porta desajustada vai rachar o chão, vai ferir o chão, e não vai fechar a porta direita. Então, o pernilongo vai passar. Você compreende? Então, é fácil a gente entender que loucura que a gente faz. Amar a Deus sobre todas as coisas é primordial na vida da gente, e todo o nosso ser deveria estar voltado para amar a Deus sobre todas as coisas desde o primeiro instante que a gente acorda e desde o instante que a gente vai dormir. Só que por mais que eu compreenda isso, por mais que eu entenda isso, por mais que você conseguiu compreender e entender o começo desse nosso estudo, você percebe o quão difícil pôr isso em prática. Porque nós nos acostumamos ao pecado e nós nos acostumamos às consequências do pecado. E essas consequências, muitas vezes, no começo, elas não são tão feias. Muito pelo contrário. Uma pessoa que peca contra o sexto mandamento, ela está buscando prazer. E prazer é prazer. Quando você está mergulhado no prazer, é momentâneo, mas você está sentindo algo que é gostoso. Acontece que, com o decorrer do tempo, você vai perceber que aquele algo que você quer sentir, que é gostoso, traz consequências. E quais são as consequências que isso traz? Para mim, para outra pessoa e para todo mundo ao nosso redor. A gente só vai perceber isso lá na frente. Por isso que é importante viver os dons. O dom do temor a Deus me revela a feiura do pecado quando o pecado se apresenta. E ele sempre vai se apresentar de forma prazerosa, de forma bonita, de forma instigante, de forma, você merece. Sempre vai ser isso. Então, o temor a Deus, ele, junto com o dom da sabedoria, faz com que eu consiga enxergar a feiura do pecado antes de eu aceitar o pecado no meu coração. Por isso que eu preciso dos dons. E o dom do temor a Deus e da piedade e o dom da fortaleza me dão forças para eu ficar perto de Deus. Porque Deus está dentro de mim, na minha alma. No meu batismo, eu recebi a graça santificante e recebi a presença da Trindade Santa na minha alma. E a presença da Trindade Santa na minha alma tem um efeito. Qual que é o efeito? É o efeito de aprofundar a piedade, que é o sentimento de um filho para com seu pai. E essa piedade se torna uma realidade palpável. Eu sei que meu pai me ama, e este pai que me ama é perfeito. Não tem erro nesse pai, não tem fraqueza nesse pai, não tem limite no amor e na perfeição desse pai. E além disso, esta amizade com Deus vai sendo cultivada debaixo de um dom chamado temor. A piedade é este amor, e esse amor, essa piedade vai sendo cultivada através de um dom chamado temor. Eu nunca posso me esquecer que este Deus que me ama tanto e que relaciona-se comigo como pai e tem uma amizade profunda em que eu possa conversar, que eu possa me abrir, que eu possa escutá-lo, que eu possa... Você percebe essa amizade profunda que me sustenta, que me ampara, que me protege, que me refaz. Mas ao mesmo tempo que ele é pai, ele é glória. Ele possui a glória eterna. Você compreende? Veja, eu não posso pensar que Deus é um cara qualquer. Nós precisamos resgatar a consciência dentro de nós dessa glória infinita de Deus. Deus não é alguém que vai me dar um tapinha nas costas quando eu estou errado e falar, não, tudo bem, fica assim mesmo. Não, Deus não vai fazer isso. Deus move o universo inteiro para me tirar deste caminho de pecado, gente. Eu estou diante daquele que é todo poderoso. Eu estou diante daquele que é todo glorioso. Eu não estou diante de um Papai Noel. Eu não estou diante de um bom velhinho. Quando nós estivermos diante da glória de Deus, nós só vamos suportar estar diante da glória de Deus, porque Jesus
através do seu poder, do seu amor e da sua salvação, já agiu tanto em mim durante esta vida, que a minha alma vai suportar olhar para essa glória infinita de Deus. Porque diante da glória infinita de Deus não pode haver pecado, malícia, maldade. Então nós estamos diante do Todo-Poderoso e ao mesmo tempo meu Pai. Eu não posso esquecer nunca que Deus é Todo-Poderoso e é meu Pai. Então veja, por isso que eu não gosto de grupos, de ficar eternamente fechado em grupos na igreja. Porque tem grupos que, vamos pegar exemplo, eu gosto demais da renovação, eu amo a renovação. Eu não participo mais da renovação, mas eu gosto muito da renovação. Então, veja, Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, Deus é meu amigo. Deus... Quando a gente fica só no Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, a gente perde a noção da glória de Deus, da reverência que nós precisamos sempre ter para com Deus. Nós perdemos uma parte da ação, do dom, do temor a Deus. Sabe quantas e quantas vezes a gente olha para Cristo, Cristo é meu chapa. Não, Cristo não é o meu chapa, Cristo não é o meu amigão, Cristo é meu Salvador e meu Senhor, Ele é meu dono. Percebe? Veja, eu preciso ter a visão global. Então, quando alguém está também do outro lado, que você fica só na glória de Deus, só na glória de Deus, só na a grandeza de Deus, a característica de Deus, você também vai esquecendo, que é o lado mais tradicional radical, você vai esquecendo deste amor paternal profundo também. Teologia de libertação não vê nada disso. Teologia de libertação vê Jesus como um revolucionário. Por isso que é uma heresia, se tornou uma heresia. Isso tem que ser tirado da igreja, porque esta não é a verdade. Veja, eu gosto da teologia de libertação. Tudo bem, só que a teologia de libertação se transformou numa grande heresia. Quando ela não começou herética, mas ela foi sendo transformada numa arma contra a igreja, porque Jesus veio para salvar a humanidade do pecado. Jesus não veio para trazer para a humanidade uma revolução social. Você percebe? Então, eu preciso ter consciência dessas coisas. Então, como é que eu vou tendo consciência dessas coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá bom, por hoje chega. É muita informação, né? Então, não adianta só estudar o pecado. Não adianta só a gente ficar pegando a teoria do pecado, que é uma teoria lindíssima que o catecismo já nos ensinou, nós já aprendemos um monte de coisa sobre o que é o pecado, mas agora eu preciso identificar o pecado agindo em mim, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.